Capítulo 22. Se você vir a ovelha ou o touro do seu irmão andando perdido, não haja como se não o tivesse visto. Você deve sem falta conduzir o animal de volta ao seu irmão. Mas se seu irmão não mora perto de você, ou você não o conhece, você deve levar o animal para casa e ele ficará com você até que seu irmão o busque. Então você deve devolvê-lo a ele. Isso é o que você deve fazer com o jumento, com a roupa e com qualquer objeto que seu irmão tiver perdido e que você tiver achado. Não haja como se não os tivesse visto. Se você vir o jumento ou o touro do seu irmão cair na estrada, não haja como se não o tivesse visto. Você deve sem falta ajudá-lo a levantar o animal. Uma mulher não deve vestir roupa de homem, nem deve um homem usar roupa de mulher, pois todo aquele que faz isso é detestável para Jeová seu Deus. Se você encontrar na estrada um ninho de pássaro com filhotes ou ovos, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, você não deve pegar a mãe junto com os filhotes. Deixe a mãe ir embora, mas pode pegar os filhotes para você. Faça isso para que tudo vá bem com você e para que viva por muito tempo. Se você construir uma casa nova, também deve fazer um parapeito para o seu terraço, a fim de que a culpa de sangue não recaia sobre os da sua casa se alguém cair dele. Não plante no seu vinhedo outra espécie de semente. Senão tudo que for produzido pelo que você semear e o produto do vinhedo serão confiscados para o santuário. Não are com um touro e um jumento no mesmo jugo. Não use roupa feita de lã e linho misturados. Você deve fazer borlas nos 4 cantos do seu manto. Se um homem tomar uma esposa e tiver relações com ela, mas depois passar a odiá-la, e ele a acusar de má conduta e a difamar dizendo: tomei esta mulher como esposa, mas quando tive relações com ela, não achei evidência de que ela era virgem. Então o pai e a mãe da moça devem apresentar a evidência da virgindade da moça aos anciãos no portão da cidade. O pai da moça deve dizer aos anciãos: dei minha filha a este homem por esposa, mas ele a odeia e a acusa de má conduta, dizendo: não achei na sua filha evidência de que era virgem. Pois bem, esta é a evidência da virgindade da minha filha. Então eles estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade pegarão o homem e o disciplinarão. Eles o multarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porque o homem difamou uma virgem em Israel, e ela continuará a ser sua esposa. Não lhe será permitido se divorciar dela enquanto ele viver. Mas se a acusação for verdadeira e não houver evidência de que a moça era virgem, então eles devem levar a moça para fora, à entrada da casa do seu pai, e os homens da sua cidade devem apedrejá-la até a morte, porque ela praticou um ato vergonhoso em Israel ao cometer imoralidade sexual na casa do seu pai. Assim, elimine o mal do seu meio. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que é esposa de outro homem, ambos devem morrer juntos, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher. Assim, elimine o mal de Israel. Se uma virgem estiver noiva de um homem, e outro homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então vocês devem levar ambos para fora, ao portão daquela cidade, e apedrejá-los até a morte. A moça por não ter gritado na cidade, e o homem por ter humilhado a esposa do seu próximo. Assim, elimine o mal do seu meio. Mas se o homem encontrou no campo a moça que era noiva, e a dominou e se deitou com ela, então só o homem que se deitou com ela deve morrer. Não faça nada à moça. A moça não cometeu um pecado que mereça a morte.
Esse caso é igual ao de um homem que ataca seu próximo e o assassina. Pois ele a encontrou no campo, e a moça que era noiva gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem encontrar uma virgem que não é noiva, e a agarrar e se deitar com ela, e eles forem descobertos, então o homem que se deitou com ela dará 50 siclos de prata ao pai da moça, e ela se tornará sua esposa. Visto que ele a humilhou, não lhe será permitido se divorciar dela enquanto ele viver. Nenhum homem deve tomar a esposa do seu pai, para que não desonre seu pai. Título 23. Nenhum homem castrado, cujos testículos foram esmagados, ou que teve o órgão masculino decepado, pode entrar na congregação de Jeová. Nenhum filho ilegítimo pode entrar na congregação de Jeová. Nem mesmo na 10ª geração, nenhum dos seus descendentes poderá entrar na congregação de Jeová. Nenhum amonita, nem moabita pode entrar na congregação de Jeová. Nem mesmo na 10ª geração, nenhum dos seus descendentes jamais poderá entrar na congregação de Jeová, porque não vieram em seu auxílio com alimento e água quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoá-lo. Mas Jeová, seu Deus, não quis escutar Balaão. Em vez disso, Jeová, seu Deus, transformou a maldição em bênção para você, porque Jeová, seu Deus, o amava. Você nunca deve buscar o bem-estar e a prosperidade deles durante todos os seus dias. Não odeie o edomita, pois ele é seu irmão. Não odeie o egípcio, pois você se tornou residente estrangeiro no país dele. Os filhos deles, a partir da 3ª geração, podem entrar na congregação de Jeová. Quando estiver acampado para guerrear contra os seus inimigos, você deve evitar qualquer impureza. Se um homem se tornar impuro por causa de uma ejaculação noturna, ele deve sair do acampamento e não poderá voltar ao acampamento. Quando entardecer, ele deve se lavar com água e poderá voltar ao acampamento ao pôr do sol. Deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento e é para lá que você deve ir. Entre os seus equipamentos, você deve ter uma estaca pequena. Quando você se abaixar lá fora, deve cavar um buraco com ela e cobrir seu excremento. Pois Jeová, seu Deus, está andando pelo seu acampamento para o livrar e para lhe entregar os seus inimigos. Portanto, seu acampamento deve ser santo, para que ele não veja nada indecente no seu meio e deixe de acompanhá-lo. Se um escravo fugir do seu senhor e vier até você, você não deve entregá-lo de volta ao senhor dele. Ele poderá morar em seu meio, num lugar que ele escolher numa das suas cidades, onde ele quiser. Não o maltrate. Nenhuma das filhas de Israel pode se tornar prostituta de templo, e nenhum dos filhos de Israel pode se tornar prostituto de templo. Nem o dinheiro pago a uma prostituta, nem o dinheiro pago a um prostituto devem ser levados à casa de Jeová, seu Deus, para pagar um voto, pois ambos são detestáveis para Jeová, seu Deus. Você não deve fazer seu irmão pagar juros sobre dinheiro, sobre alimentos ou sobre qualquer coisa pela qual se possa cobrar juros. Você pode fazer o estrangeiro pagar juros, mas não faça seu irmão pagar juros para que Jeová, seu Deus, o abençoe em tudo que você realizar na terra da qual vai tomar posse. Se você fizer um voto a Jeová, seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois Jeová, seu Deus, certamente o exigirá de você, senão será um pecado da sua parte. Mas se você não fizer um voto, não será culpado de pecado. Você deve fazer o que os seus lábios disserem e cumprir o que a sua boca votar como oferta voluntária a Jeová, seu Deus.
Se você entrar no vinhedo do seu próximo, pode comer uvas suficientes para ficar satisfeito, mas não deve colocar nenhuma num recipiente. Se você entrar na plantação de cereais do seu próximo, pode arrancar com a mão as espigas maduras, mas não deve passar a foice nos cereais do seu próximo.